eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Casos de racismo têm se tornado cada vez mais frequentes no esporte. Esse torcedor do São Paulo fez gestos racistas imitando um macaco para o torcedor do Fluminense. Mais uma vez, o futebol sul-americano protagoniza uma cena criminosa que tem, como nós dissemos, se tornado cada vez mais frequente. Na partida entre Palmeiras e Emelec pela Libertadores, torcedores do Palmeiras flagraram, vejam só, ofensas racistas por parte de um torcedor do Emelec. Nas imagens que circulam nas redes sociais, ele chama os brasileiros repetidamente de macacos. Casos como esses levaram a Confederação Brasileira de Futebol a dar início a uma campanha contra o racismo nos estádios. As partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil agora têm placas com a frase "Por um futebol e uma sociedade antirracista". E o símbolo da campanha também vai estar estampado nas camisas dos times. As medidas foram anunciadas pela entidade durante um seminário sobre o combate ao racismo e à violência no futebol, que destacou os números do relatório anual da discriminação racial no futebol. Em 2021, mesmo com estádios fechados em parte da temporada, o país teve 64 casos de racismo registrados. Em 2019, foram 70. Fora do país, brasileiros ainda foram alvo de outras 10 agressões do tipo. Levando em conta outras manifestações de discriminação nos estádios, como xenofobia, machismo e LGBTfobia, há 158 registros no ano passado. O resultado iguala ao recorde de 2019, na série histórica do relatório, iniciado em 2014. A tendência de alta nas ocorrências se sustenta desde o primeiro ano do relatório, com exceção de 2020, quando houve a interrupção do calendário esportivo devido à pandemia de Covid-19. Um levantamento realizado pela CNN indica que 2022 deve manter essa trajetória de alta observada nos últimos anos. Olha só esse ano, 57 denúncias de injúria racial foram registradas no futebol brasileiro. É quase o número total do ano passado, o ano passado inteiro, em 2021, segundo um levantamento do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Diante dos números, a CBF anunciou uma nova proposta de punição contra times que tenham torcedores envolvidos em casos de racismo. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que o futebol tem a responsabilidade de ser um instrumento na luta contra a paz e não espaço para racismo no século XXI. Foi ele que falou sobre essa proposta, que trouxe essa proposta de que os clubes com torcedores envolvidos em casos de racismo sejam punidos a partir do ano que vem no Campeonato Brasileiro com a perda de 1 ponto. E 1 ponto, a gente sabe, em futebol pode definir classificação, rebaixamento, pode definir inclusive o campeão. Então, ele disse que acha que dessa forma vai funcionar. Com punição, essa questão do racismo vai funcionar. A medida passaria a valer no ano que vem, mas antes precisa passar pela aprovação de um conselho técnico, formado pelos clubes brasileiros. Para falar sobre o anúncio da CBF e os casos de racismo no futebol, conversamos com Marcelo Carvalho. Ele é pesquisador, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão importante que é o racismo no futebol brasileiro. É um tema super presente no futebol, né, Marcelo? A gente há pouco falava sobre os números, que inclusive foram divulgados no seminário organizado pela CBF, os números do relatório anual da discriminação racial no futebol. E a gente vê a quantidade de casos registrados dentro e fora de campo quando olhamos para o nosso país. O que explica esse cenário, Marcelo? Tem uma explicação e, principalmente, qualquer dificuldade de combater casos de racismo quando falamos de futebol? A dificuldade maior de combater os casos de racismo no futebol é porque, em termos de sociedade, a gente ainda está muito atrasado, tanto no combate ao racismo como na conscientização. E aí, se a gente olha para o futebol não poderia ter um cenário diferente, né? Então, a única diferença que a gente está vendo no futebol é uma maior conscientização dos atores, né? Os atores que eu me refiro são os jogadores, são os torcedores e são os jornalistas. Esses atores mais conscientes, eles estão denunciando mais.
Então, esse aumento dos casos também é por conta dessa conscientização, mas a gente não pode negar que a gente vive num momento no Brasil e no mundo do maior discurso de ódio, né? As pessoas estão se sentindo encorajadas a cometer discriminação, a cometer preconceito. Ou seja, não é só o racismo que hoje é um problema dentro do futebol. Quando a gente fala, por exemplo, de xenofobia, de LGBTfobia, são casos que também acontecem no esporte. Isso. Então, assim, o observatório ele tem um olhar muito mais atento para análise para os casos de racismo, mas se a gente analisar todos os casos de discriminação que ocorrem no futebol, todos eles estão aumentando nos últimos anos. Então, não é um aumento apenas dos casos de racismo, né? Por isso que eu disse, o torcedor está se sentindo, as pessoas, né, estão se sentindo mais à vontade para expressar preconceito e discriminação. E aí você destacava pra gente o papel do jornalista, do jogador, do torcedor, nesse processo de denúncia de casos de racismo, de discriminação racial. Como é que se define o papel de cada um nesse processo? Como é que a sociedade também pode participar no combate a essa realidade? Por exemplo, aqui do lado de fora dos clubes de futebol, a gente, enquanto torcedor, enquanto sociedade, a gente está fazendo esse debate a cada vez acontecer mais. A gente está vendo esse debate sobre racismo no futebol, nos programas esportivos, a gente está vendo esse debate acontecer nos espaços de torcedores, né, coletivos de torcedores. Então, esse debate, ele está aumentando. E ele está fazendo com que os torcedores tenham maior consciência dos problemas enfrentados dentro da arquibancada. Com o aumento desse debate, de certa forma, ele chega até o jogador de futebol. O jogador de futebol acaba ou lendo uma notícia, ou conversando com alguém que está dizendo para ele o que está acontecendo no mundo aqui fora. Por isso a gente percebe também uma quebra de silenciamento. Se a gente parar para pensar no número de jogadores que denunciavam racismo anos atrás, era muito pouco. Jogadores não gostavam, não queriam denunciar o racismo que eles sofriam em campo. Hoje, o que a gente está vendo são jogadores que estão quebrando esse silenciamento. Cada vez mais jogador de futebol está entendendo que esse racismo que ele sofre dentro de campo, seja proferido por um jogador adversário, seja proferido por um torcedor, ele não pode passar impune. Então, isso que eu falo, né? Esse aumento do debate da sociedade está fazendo com que as pessoas falem mais sobre o tema. E o jornalismo esportivo acaba, de certa forma, olhando mais para essas denúncias. Então, isso vai reverberando sempre no sentido de fazer com que as pessoas que sejam vítimas, elas tenham coragem de denunciar, porque elas já viram alguém que denunciou, elas estão vendo esse movimento de, se você for vítima, denuncie, não se cale, racismo não é tolerado. Então, esse movimento chega para todas as pessoas e a gente está vendo cada vez mais as pessoas denunciando o racismo, seja ele dentro do campo de futebol, seja na arquibancada, seja proferido pelo narrador, pelo jornalista. A gente está vendo esse aumento da conscientização. Há pouco também falávamos, Marcelo, sobre medidas anunciadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Em que medida que essas propostas contribuem para a mudança desse cenário que a gente detalha? A gente precisa pensar que tudo que foi debatido nos últimos dias referente à punição já é previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, quando um tribunal de justiça, seja ele regional ou seja ele o STJD, vai julgar um caso de racismo, ele já sabe a previsão de punição que tem dentro do artigo 243G. O que o presidente da CBF sugeriu e quer levantar, quer trazer para o debate é que todo clube que tenha um caso de racismo, ele perca pelo menos um ponto. Então, isso é uma mudança que ela precisa primeiro passar pelo Conselho dos Clubes, depois ela vai ter que, de certa forma, ser analisada pela Justiça Desportiva, mas é um avanço. É um avanço porque mesmo que isso não seja implementado, a gente está fazendo esse debate. A gente está debatendo a possibilidade de aumentar a punição e, principalmente, por que aumentar a punição. E é curioso, Marcelo, porque estamos falando de futebol, que é o esporte mais popular do Brasil. Em certa medida também é o que a gente vê ele refletindo um pouco do comportamento da sociedade, quando a gente vê o registro de casos de racismo, o aumento das denúncias e até um posicionamento mais firme de combate a esse crime. É o espelho do que a gente está vendo no nosso dia a dia? O futebol é um reflexo da sociedade, né? Mas a gente também não pode esquecer que durante muitos anos as pessoas entendiam o futebol como um espaço permitido para qualquer tipo de violência e discriminação, porque o espaço do futebol era um espaço de jogar para fora a frustração. Então, se eu estou frustrado com alguma coisa, eu vou para um campo de futebol e lá eu despejo toda a minha frustração. O espaço de futebol sempre foi entendido como esse lugar. E agora, com esse debate que a gente está fazendo, que a gente está mudando esse olhar, né? O
espaço do futebol não pode ser esse espaço de violência e esse espaço de discriminação. Marcelo, para a gente encerrar, também no Item Mais trouxemos essa tendência de aumento de casos de racismo no futebol. Tratamos sobre as medidas propostas pela CBF, mas como podemos avançar mais? E não só no racismo, mas também outras formas de discriminação dentro e fora de campo. A manifestação que eu vejo é os clubes se posicionando cada vez mais. Clubes cada vez falando mais sobre racismo nas suas redes sociais. O que muita gente diz que é apenas uma manifestação de rede social, eu já acho que é mais do que isso, porque é uma quebra de um paradigma e acaba influenciando, acaba incentivando que os jogadores de futebol cada vez mais falem do racismo que eles vivem no dia a dia, falem dos problemas sociais que eles enfrentam no dia a dia. Por isso é tão importante cada vez mais os clubes de futebol se posicionarem e incentivarem que os seus atletas falem sobre as questões não só de racismo, mas de LGBTfobia, racismo religioso, todas essas questões sociais que são muito importantes e que influenciam muito na vida de toda a população brasileira. Marcelo, mais uma vez, obrigada por bater esse papo aqui com a gente. Marcelo que fez a gentileza, está no aeroporto, mas atendendo ao Item Mais, a esse nosso convite, afinal esse assunto é extremamente importante. Obrigada, Marcelo, até uma próxima. Eu que agradeço, é importante demais estarmos falando sobre o tema, né? Mesmo que seja um tema que não é um tema agradável, mas é importante demais a gente debater cada vez mais o racismo. Claro, conscientizar a população, sem dúvida. Obrigada, Marcelo, um abraço. Apesar de ser um problema bem antigo, a discriminação dentro dos estádios poucas vezes resultou em punição dos envolvidos. Recentemente, diante de repetidos registros de racismo em partidas do futebol sul-americano, as regras se tornaram mais duras no continente. A Conmebol endureceu as punições para casos de racismo e discriminações nos torneios sul-americanos de futebol, depois que 5 episódios de ofensas racistas aconteceram com brasileiros na Libertadores. A repórter Bruna Carvalho tem mais detalhes. Olá, somente no mês de abril, 5 casos de racismo foram registrados, aconteceram durante jogos válidos pela Libertadores da América. E por isso, a Conmebol decidiu fazer algumas alterações no regulamento para essas pessoas, para clubes ou associações que infringirem essas regras. A multa mínima, por exemplo, passou de $30 mil para $100 mil. Outro ponto que foi alterado aí pela Confederação é uma punição em que o clube vai jogar uma ou várias partidas sem torcida ou até mesmo o fechamento parcial do estádio do clube. Mas punições mais severas, como a perda de pontos em competições oficiais, por exemplo, agora em discussão no Brasil, raramente são aplicadas no mundo. O que explica essa demora na adoção de novos instrumentos para conter casos de discriminação no esporte? Para responder a essa e a outras perguntas, vamos conversar com o Marcel Tonini. Ele é pesquisador do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, do Museu do Futebol e especialista em história dos negros no futebol. Marcel, bem-vindo ao Item Mais. Olá, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Marcel, em destaque nesse episódio as propostas da Confederação Brasileira de Futebol para combater casos de racismo no esporte. Uma das medidas anunciadas pela CBF foi a perda de pontos dos clubes caso os torcedores se envolvam em episódios nesse sentido. E como eu falei, é uma proposta, ela tem que ser aprovada pelo Conselho Técnico, ou seja, pelos clubes. O Brasil demorou e ainda demora para agir? Eu acho que não só o Brasil, mas toda a comunidade do futebol está demorando há muito tempo, para tomar medidas contra o racismo, Então, acho que nesse sentido faz parte o Brasil demorar, A gente tem que entender que a gente vem de uma sociedade racista, em sua estrutura, então eu acho que essa demora não me surpreende. Ou seja, uma questão mundial, quando a gente fala dessa demora, tem uma explicação para isso? Por que é tão difícil avançar nesse sentido? Tem explicações, claro, Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender, assim, num âmbito mundial, de que a cúpula que dirige futebol no mundo é formada por pessoas brancas, por homens brancos, Então, assim, essas pessoas que sempre estiveram no poder, sempre controlaram esse esporte, E essas pessoas nunca quiseram abrir mão desse poder, E colocar, evidentemente, a própria branquitude em questão a fim de causas que são sociais, Seja ela a causa contra o racismo, contra o machismo ou contra a LGBTfobia também. Temos algumas propostas anunciadas pela CBF, entre elas essa perda de pontos dos clubes. São medidas suficientes, Marcel?
Não, a gente tem que entender que elas devem compor um conjunto de medidas, né? Então, assim, a punição esportiva, ela é bem-vinda nesse sentido, justamente porque ela vai tocar na ferida dos clubes, né? Justamente assim, a partir do momento que os clubes vão perder pontos ou perder dinheiro, né, às vezes por outros tipos de punições, que eles vão talvez se mexer dentro dessa estrutura e até por vezes acabar aceitando, né, alguma mudança, né, em prol, né, da sociedade como um todo. Mas se não tocar nesses pontos, certamente os clubes não vão se mexer e não vão propor alteração, né, dessa estrutura que está posta no futebol desde sempre. Marcel, até aqui falamos sobre punições no futebol, mas para falar de combate ao racismo, tem que ser muito mais do que isso, não? Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter, né, essa compreensão um pouco maior, né, de que o futebol ele acaba reproduzindo um racismo que ele acontece na sociedade, né, até porque não poderia ser diferente, né. Então, a sociedade como um todo ela é racista, então esse racismo ele acaba se reproduzindo nos mais diversos setores, né. Então, é um ponto. Um segundo ponto é entender que a gente vem de uma sociedade com um histórico, né, de racismo, um histórico de escravidão por 4 séculos, né, e que isso por si só é suficientemente um ponto para a gente entender a dificuldade da gente mudar essa cultura aqui no Brasil, né? Então, assim, são 2 pontos vitais para isso, mas a gente pode levantar outros, né? Então, assim, para trocar essa cultura, né, do futebol, a gente primeiro precisa reconhecer que a gente faz parte de uma sociedade racista. Os brancos precisam reconhecer o privilégio de ser branco num país em que a maioria é negra e não branca, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a caminhar rumo a uma sociedade que ela é menos desigual. A gente precisa reconhecer, por exemplo, que a gente faz parte de um país que, historicamente, né, durante um século inteiro, valorizou a ideologia da democracia racial, né? Então, assim, o que significava isso? Significava entender o país como um conjunto de grupos sociais e raciais que viviam de uma maneira livre de maiores tensões raciais, o que não é verdade, né? Então, assim, ao longo dos últimos 50 anos, né, tanto os movimentos negros quanto a própria sociedade civil, né, intelectuais, né, desconstruíram essa ideologia, porém ela foi encampada pelo Estado, né, por décadas, e ainda hoje existe gente dentro dos governos no Brasil que defendem esse tipo de visão. Então, a partir do momento que a gente entender que isso é uma falácia, né, que existe racismo, que existe tensões raciais, que os negros sofrem discriminação, seja no trabalho, na sociedade como um todo, por questões religiosas e inclusive no futebol, né? Então, a gente vai ter uma compreensão um pouco maior. Se a gente for diretamente para o próprio futebol, a gente precisa entender que o racismo, ele não é só aquele praticado por torcedores em direção a atletas ou mesmo a treinadores ou a árbitros, né? O racismo ele está na própria estrutura do futebol brasileiro, né? Então, quando a gente olha essa estrutura, a gente só se depara com negros no baixo escalão, né? Sejam eles como roupeiros, como massagistas, como no máximo atletas. A gente não consegue ver esses negros rompendo barreiras dentro dessa hierarquia, né? E galgando lugares como gestores, como dirigentes, né? Então, assim, a gente precisa entender essa estrutura como um todo para a gente realmente caminhar, né, para que negros tenham maiores oportunidades, né? Então, assim, a perda de pontos, né, como você disse anteriormente, ela é um objetivo para a gente tentar mudar toda essa estrutura, mas ela sozinha não vai fazer nada, né? A gente precisa entender que a ação coletiva ela é muito mais forte, por exemplo, do que a ação individual, né? Senão o que acontece é o que aconteceu desde sempre. Jogadores, atletas ou mesmo árbitros que tentam romper com isso, que denunciam esse racismo dentro do futebol, eles acabam caindo no ostracismo, né? Acabam perdendo oportunidades ou até mesmo interrompendo a própria carreira, né? Seja ela enquanto jogador, como aconteceu com a Aranha, seja ela enquanto árbitro, como aconteceu com o Márcio Chagas, né? E isso eu estou falando de 2014, né? Não estou falando do século passado, lá dos anos 30, anos 50, não, estou falando de outro dia aí, né? Há menos de 10 anos. Então, assim, essa é uma compreensão que ela é muito maior, esse é um debate que precisa, né, ser entendido dentro de sua complexidade, né? E um debate muito maior
pontos serem retirados nesse entendimento esportivo, eles são válidos, mas eles não vão resolver um problema que é secular, sobretudo aqui no Brasil, né? Com certeza, Marcel. Para a gente encerrar, você destaca aqui nessa sua última resposta o que a história nos ensinou, inclusive sobre o racismo no futebol. O que ela pode nos ensinar sobre o combate ao racismo? Como é que ela pode nortear as medidas que devem ser adotadas? Se a gente for olhar para a história, a gente pode ver, por exemplo, o exemplo das ações afirmativas, né, das cotas raciais, as quais, inclusive, são utilizadas em algumas entidades esportivas justamente como uma medida de combate ao racismo, né? Então, por exemplo, se a gente for ver a NFL, que recentemente teve o caso lá do Colin Kaepernick, né, que uma dessas pessoas, figuras do esporte, que denunciou o racismo e que acabou caindo no ostracismo, mas mesmo lá nessa entidade esportiva, a gente vê uma medida muito interessante, qual seja, a de que uma franquia, quando tem interesse de contratar um novo treinador, ela obrigatoriamente tem que entrevistar uma pessoa que seja não branca, né? Então, dentre 3 entrevistados, um pelo menos tem que ser não branco, seja ele de origem asiática, de origem africana, enfim, não interessa. Mas isso já é uma medida que faz com que dê uma oportunidade para essas pessoas, né? E publiciza isso, coloca isso para todo mundo ver quem são essas 3 pessoas que foram entrevistadas. Então, isso é uma maneira da gente romper com essa barreira, né, do racismo, né, que impede que as pessoas tenham oportunidade dentro, né, do mercado de trabalho. A gente tem que entender que o futebol também é um mercado de trabalho, né? É uma profissão, embora para a maioria talvez seja um lazer, um momento de lazer, né? Mas essa é uma medida interessante, que a história ensina que isso é muito válido, né? Então, aqui no Brasil, desde que as cotas raciais foram adotadas pelas universidades públicas, né, a gente teve, por exemplo, um número muito grande de negros que tiveram maiores oportunidades, seja em termos de formação, seja em termos profissionais no próprio mercado de trabalho. Então, essa é uma medida que ela pode ser levada para o universo esportivo também, e futebolístico no caso, para que a gente tenha uma situação melhor, né, e menos desigual do que a gente vê hoje. Marcel, obrigada por estar conosco no Item Mais, compartilhar muitas informações aqui com a gente e trazer um olhar com relação a esse tema que, como já destacava logo no início da nossa conversa, é extremamente relevante. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Foi um prazer. Hoje nós ficamos por aqui, mas na segunda-feira estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.